Olá, balburdianos, balburdianas, balburdianes. Chegamos finalmente à nossa quarta semana da oficina e hoje nós vamos falar sobre o fechamento do texto de divulgação científica. Bora lá? Como já de praxe, eu montei a apresentação no mesmo formato que as demais, com o título que se chama Projeção da Descoberta, o encerramento do texto jornalístico. Pois bem, a gente tratou na semana passada o início do TDC e a gente falou como é importante escrever esse TDC a partir de um lead. Lembra, falamos da pirâmide invertida e que o primeiro parágrafo tinha que ser o lead, que é aquele parágrafo que responde questões básicas como quem, o que, onde, quando. E também podemos fazer um sublead, que é um segundo parágrafo, que vai ter informações do como, porquê, para quê. Essas informações básicas, elas são importantes para iniciar o texto de divulgação científica. Nós também traçamos ali algumas estratégias de como selecionar os tópicos para tratar no texto, e aí eu falei para vocês que nós tínhamos que também criar um primeiro subtítulo e um desenvolvimento. E no artigo que eu estou usando como exemplo, porque eu também estou fazendo o TDC junto com vocês, no meu caso, o tópico que eu selecionei foi estrutura persuasiva das fake news. Hoje, a pergunta que nos move aqui é como encerro o meu TDC? Só para retomar, essa primeira parte foi desenvolvida na semana passada e agora, nessa semana, nós vamos trabalhar justamente com essa segunda parte, que é o segundo subtítulo de desenvolvimento e o encerramento, que tem a projeção da descoberta. Como vocês observam aí, eu havia selecionado 2 tópicos para trabalhar nesse segundo desenvolvimento do texto de divulgação científica. Isso não é uma regra. Eu posso, durante o meu desenvolvimento, da minha escrita, achar melhor trabalhar com uma só. Mas a gente planeja antes e depois a gente executa, e a partir de como o desenvolvimento é elaborado, eu decido se eu vou ficar com 2 tópicos ou com um só tópico. Mas na projeção da descoberta, tem uma característica importante que é o que nós vamos discutir aqui hoje. Deixo aqui para vocês, né, uma breve descrição do que seria esse encerramento do texto de divulgação científica. Vou ler para vocês. O encerramento de um texto de divulgação científica tem a importante função de direcionar para uma reflexão mais ampla sobre o tema, que transcende o texto que acabou de ler. Então, essas são 2 termos-chave: reflexão mais ampla e transcende. Isso significa que enquanto que na apresentação, que foi o lead, na primeira sessão e na segunda sessão, né, que é o primeiro subtítulo de desenvolvimento, eram tópicos específicos do texto, do artigo que vocês estão noticiando, agora, nesse encerramento, nós temos que fechar com chave de ouro. E para isso tem que ser promovida essa reflexão mais ampla, transcender o texto que acabou de ler, ou seja, ir para além daqueles tópicos que foram tratados durante a notícia. Para isso, nós vamos encerrar o TDC com um resumo? Não, 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 não. Isso é algo que a gente não pode fazer. Não dá para a gente escrever todo o desenvolvimento, né? Primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento, e no terceiro fazer um resumo. Isso não pode ser feito. O que nós podemos fazer nessa projeção da descoberta? Ou seja, nessa reflexão mais ampla, nesse ir além dos temas. É, por exemplo, no final, falar sobre perspectivas futuras, ou seja, aquela pesquisa traz novos temas de pesquisa. Se traz novos temas de pesquisa, há questões que ainda precisam ser respondidas? Ou ainda, quais são as consequências que aquela descoberta, ou seja, que aquela pesquisa traz para o campo de estudo? Então, no encerramento do texto de divulgação científica, nada de resumir. Nós temos que trabalhar com essa ideia de projeção, de ir além. E essas são as 3 dicas: perspectivas futuras, questões sem respostas e as consequências dessa pesquisa. Qual o impacto que ela traz na vida das pessoas? No nosso caso mais específico, poderia pensar qual é o impacto que ela traz para políticas públicas educacionais, qual o impacto que ela traz na questão da formação dos professores, qual o impacto que ela traz
na questão dos currículos. Então, é nesse sentido que a gente pode fechar o nosso texto de divulgação científica em ensino de ciências. Como eu falei para vocês, eu também estou escrevendo o meu texto de divulgação científica junto com vocês, até porque, para mim, é uma forma de exercitar e também uma forma de ter o olhar de vocês para o meu texto. Então, eu escolhi um texto que se chama Fake News Científicas, Percepção, Persuasão e Letramento. Então, aqui recapitulando, nós dividimos o texto de divulgação científica em 4 blocos, desenvolvemos na semana passada o primeiro e o segundo bloco, e agora, nessa semana, vamos desenvolver o terceiro e o quarto bloco. Terceiro bloco, que é o segundo desenvolvimento do texto, eu vou trabalhar com esses 2 tópicos, e o quarto com a projeção. Observem que os tópicos que eu selecionei, estrutura persuasiva da fake news, hipótese da terceira pessoa, identificação da fake news, tudo isso é bem trabalhado no artigo científico, porque os autores fizeram uma pesquisa e no desenvolvimento do texto eles estão trabalhando com esses assuntos e muito outros, como nós vimos no outro vídeo. Agora, observem que o título não fala sobre o tema que eu vou trabalhar na projeção, que é formação de professores. Então, a partir desses 3 tópicos que eu estou noticiando, eu vou projetar esse final do texto para a questão da formação dos professores. Vocês podem perguntar, mas eu escolhi isso aleatoriamente? Não. Lá na conclusão do meu artigo, não sei se vai estar sendo de vocês, mas não custa dar uma olhadinha, no texto, no artigo científico, lá na conclusão, os autores citam pouca coisa sobre projeção da descoberta. Então, eu vou pegar aquilo e eu vou trabalhar aquilo da melhor forma dentro do limite de caracteres que eu tenho para essa sessão. Nesta semana, que vai de 12 de novembro a 18 de novembro, nós vamos desenvolver a segunda parte do texto de divulgação científica, ou seja, aquele segundo subtítulo e o desenvolvimento. E observem que eu coloquei para vocês. Segundo subtítulo, 35 caracteres, desenvolvimento, 2.000 caracteres. Esses 2.000 caracteres me permite, se eu quiser, se eu achar que é o ideal, trabalhar até com 2 tópicos daquilo que eu selecionei. Se não, fica com um só. E também tem que fazer um encerramento, que é uma criação desse terceiro subtítulo e a escrita dessa projeção da descoberta com essa ideia que a gente já discutiu, né? Que é uma reflexão mais ampla, que transcende o texto que aquele leitor está lendo. Ou seja, ele vai ler aquele texto e vai falar assim, isso aqui poderia servir para isso. Então, só que acontece, vocês não vão entregar para mim só isso, vocês vão juntar com aquilo que vocês fizeram na semana anterior. Então, vocês vão entregar um texto lá em doc que tem esses 4 blocos. Contudo, o primeiro e o segundo bloco já é algo que foi feito na semana passada, e o terceiro e o quarto bloco é a criação de fato dessa semana. Isso porque, lembra como é o nosso funcionamento, que é, durante a semana tem etapa de produção e avaliação. Quando nós formos avaliar, observem aí que a produção está em verde, começa dia 12 e termina no domingo, no dia 15. Então, até domingo, vocês têm que me entregar a produção, que é a junção da semana anterior, mais o que nós vamos fazer agora, que é o segundo desenvolvimento, mais a projeção da descoberta. Na etapa de avaliação, nós vamos olhar tudo, porque eu vou colocar vocês em outros grupos, outras pessoas que ainda não olharam. A cada semana, eu mudo os grupos. E isso possibilita que vocês vão ter, durante a oficina, diferentes olhares para o texto. Então, todo mundo, na verdade, vai acabar lendo, em algum momento da oficina, o texto de todo mundo. E, para mim, me parece que isso é uma boa. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo bastante curto, porque a ideia agora é pensar nesse encerramento, que é o que mais precisa agora, que é escrever essa parte que transcenda o texto que está sendo lido, que faça uma reflexão mais ampla. Acho que essa ideia da reflexão mais ampla é uma ideia perfeita para o encerramento do texto de divulgação científica.
Nos vemos no próximo vídeo, que vai ser sobre a questão das imagens, da manchete e do título auxiliar. Por enquanto, não se preocupe com isso agora. Vamos nos focar nessa finalização do texto de divulgação científica. Até o próximo vídeo. Boa balbúrdia para todos!